Boa noite, professor. Meu nome é Gilberto Ferreira Rocha. Estou aqui pela JEP 371, Legislação e Tributação. A atividade nos questiona em relação à cobrança de tributos e o papel do Estado, né, em relação aos tributos, e também considerando o período pandêmico, né, onde, claro, a arrecadação de impostos e tributos, ou seja, o Estado ele precisa estar munido de uma carga financeira maior para que cumpra com o seu dever também perante a sociedade. E justamente se isso já tem uma carga muito grande em tempos normais, imagina agora em época de pandemia, né, onde a ação do Estado se faz ainda mais atuante. Então nos é perguntado aqui por que o Estado cobra tributos. Com base no estudo, a finalidade da tributação, a tributação tem como finalidade o financiamento do Estado, né? Pois sem recurso o Estado ele não pode exercer suas atividades, as suas atribuições mínimas. E é partindo desse princípio aí que a gente começa a entrar na questão do ente público, porque aí a gente vê uma relação muito clara do Estado, né? Onde nós temos aí a relação entre governante e governados, né? Essa questão de tributação também permite ao Estado também deixar muito claro essa relação, né, entre governante e governados, né? E é nesse sentido, né, que o Estado também ele age como um órgão, como foi falado pelo próprio professor, o Estado ele age como um ente, um órgão controlador e também regulamentador, né? Qual que é a função disso? É corrigir as imperfeições do mercado capitalista e também de livre concorrência, evitando comércio abusivo, monopólios, enfim, o Estado ele coíbe certas práticas, né, controla e regulamenta. Práticas abusivas do próprio comércio capitalista, como foi dito, né? O Estado age, então, perante artigos, né, da Constituição Federal, conforme foi estudado, ele age perante os artigos 173, 174, 175 e também 177 da Constituição Federal, né? O pagamento de impostos no Brasil tem diversas funções, e dentre eles o que a gente pode mencionar? Manter os serviços públicos de saúde, de educação, a limpeza de rodovias, de vias públicas, né? A construção de ruas, de parques, enfim, o fornecimento de serviços à sociedade. Então, os tributos pagos, né, como a gente viu, são utilizados diretamente pelo governo federal, né, onde parte desses tributos retorna aos estados e também aos municípios, né, para ser aplicado, né, e administrados aí pelas suas administrações. Qual que é a finalidade dos tributos? Como foi falado anteriormente, é garantir a prestação de serviços, né, e também que o Estado cumpra as suas obrigações perante a sociedade, né, e para também garantir que alguns dos direitos sociais presentes no artigo 6º da Constituição também sejam cumpridos, como saúde, segurança, alimentação, direito à saúde. Então, o Estado ele cobra tributos porque ele é um agente regulamentador, é um agente controlador e também para que esses tributos, para que ele utiliza desses tributos como parte, né, como uma engrenagem propulsora para que ele venha a desempenhar o seu papel, que é também distribuir recursos entre os estados e os municípios, né, fazendo com que os direitos básicos e as manutenções de órgãos, a melhoria pública se faça de forma eficiente e necessária também de acordo com as necessidades da sociedade. No segundo momento, nos é perguntado quais são os limites ao poder de tributar do Estado. Então, o poder de tributação do Estado é garantido também na Constituição Federal.
né? Esse poder, ele visa assegurar a soberania do Estado, né? E qual que é a finalidade disso? Como já foi falado anteriormente, é custear suas atividades administrativas, né? A sua operação. Com base no estudo, nós vemos também que no artigo, se não me falha a memória, no artigo 24 da Constituição Federal, o Estado ele atua com base no CTN, que é o Código Tributário Nacional, né? Aonde ele encontra o conjunto, onde nesse código, né, ele atua sobre um conjunto de princípios, né, e de regras e de instituições também que regem o poder fiscal do Estado, né, e também as suas relações. Então, o Estado ele trabalha muito atuante sobre esse Código Tributário Nacional, né? A Constituição Federal também, ela impõe, assim como ela dá poderes ao Estado, ela também impõe limites ao poder de tributar do Estado. Ou seja, o Estado pode tributar, mas tendo o cuidado, de acordo com a Constituição Federal, de não, de, tendo limites à invasão patrimonial, né? O Estado não pode agir no âmbito tributário e sem respeitar o contribuinte, né, de modo que ele vá interferir ou ferir a dignidade do indivíduo, a individualidade, a dignidade, a individualidade e a privacidade do indivíduo, né? Então essas limitações, elas vêm do princípio da imunidade constitucional, ou seja, imunidades que, que dão limite ao Estado, né? E aonde que estão inseridas essas imunidades? Estão inseridas na Constituição Federal também, nos artigos 150, 151 e também no 152 da Constituição Federal. Então, o Estado ele tem poderes, mas ele também tem uma limitação, porque ele não pode abusar desse poder de tributação e, com isso, diminuir o cidadão, o, o cidadão, o contribuinte, né, interferindo na sua dignidade, na sua individualidade e também na sua privacidade, né? Como foi dito anteriormente, essa imunidade promove a garantia, ela dá a garantia ao cidadão contra alguma arbitrariedade que talvez possa vir a ser imposta pelo Estado, né? Impor uma carga tributária que possa interferir no direito fundamental do cidadão. Então, a legislação está aí, a Constituição Federal está aí, o Estado ele tem um direito, mas ele também tem limitações, né? Porque o objetivo disso não é degradar o cidadão, não levar ao cidadão né, não usurpar o cidadão, né? Enfim, o Estado ele tem um limite, porque a intenção disso é promover o bem maior. Então, o Estado também ele tem as suas limitações. E é claro, tudo feito também dentro de um princípio do direito tributário, né? O Estado também age dentro de uma legalidade, dentro de uma isonomia. Então, os princípios tributários, né, que também não ficam de fora, princípios como o princípio da legalidade, presente no artigo 5 ou 150, princípios da isonomia, que estão presentes no artigo, se não me falha, 150, princípios da retroatividade, enfim, o Estado também, ele tributa, mas ele tem um limite, ele tem uma série de princípios conforme o Código Tributário Nacional, e ele deve agir e imperar em cima desses princípios. Então, o Estado, ele, como foi falado, ele regulamenta, ele controla, ele precisa desses recursos para desenvolver o seu trabalho, para desenvolver as suas ações, né? Como foi falado anteriormente, para promover direitos sociais também, que estão presentes no artigo 6º da Constituição. Ele tem um poder, ele é soberano, mas também
na Constituição, o Estado ele tem um limite, né, porque ele, ele tem todo o poder de nos cobrar, mas ele tem um limite, porque essa cobrança tem que ser dentro de uma realidade, dentro de uma legalidade e dentro de um padrão, né, que possa, claro, ocorrer a cobrança, mas que se respeite os princípios básicos do cidadão e também do contribuinte, ok? E ainda mais nesse tempo de pandemia, onde o Estado se faz ainda mais, ele se faz ainda mais presente, mais atuante, ou seja, para cumprir papéis em que a iniciativa privada, por outro lado, não esteja atuando, ou que cidadãos ainda que não tenham acesso à saúde, à alimentação, enfim, a, aonde haja precariedade, o Estado possa ser ainda mais efetivo. Então, as tributações se fazem necessárias, mas o Estado, como foi falado, ele tem uma limitação. Espero ter respondido as questões e desde já agradeço. Muito obrigado.